Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal Pirano. Eu ia falar cartolins. Muito bem, muito bem. Vou pegar um caderninho aqui. Hoje o assunto é menos amplo do que os corriqueiros, né? Hoje a gente vai falar especificamente de uma parte do cérebro, parte do córtex pré-frontal, que se chama córtex cingulado anterior, né? Lembrando, antes do vídeo prosseguir, eu falo essas coisas por curiosidade, né? Não sou professor de psicologia, de parapsicologia, de neurociência, nada disso, tá? Então, se quiserem fazer adendos, correções e ademais nos comentários, sintam-se à vontade, tá? E eu tenho que explicar aqui que tá mais escuro do que o normal, porque eu sou pobre, a luz queimou, tô fazendo vídeo de tarde. É, é assim mesmo que eu vou fazer, minha cara não importa, só o que eu tô falando, né? Então, muito bem. Vamos falar do córtex cingulado anterior, esse bichinho aqui, ó. Pá, 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 pá. Essa parte aqui que tá em amarelo no vídeo. Eu tava mostrando com o mouse, mas esqueci que vocês não veem meu mouse, né? Então, essa parte amarelinha aí que está em destaque no vídeo é uma parte do cérebro, né, que é basicamente responsável pelo controle de algumas funções superiores do cérebro. Né? Funções superiores, só para fazer um adendozinho, são aquelas funções assim, que não são tão instinto de sobrevivência. Né? Cognição, linguagem, memória, emoções, criatividade, etc. E tem outras ademais. Né? Então, o CCA, né, o córtex cingulado anterior, quando eu falar CCA, eu estou falando do córtex cingulado anterior. Né? Só para não ter que ficar falando esse nome grandão toda hora. Ele regula as emoções, ele faz leitura de sentimentos alheios também. É onde eu quero chegar na proposta desse vídeo. Tá? Não vim aqui simplesmente falar de córtex do nada, etc. E tal. Mas o córtex pré-frontal, pré-frontal, tô falando, CCA, perdão, o CCA, ele tem essa função de regulação emocional, ele tem essa função de percepção dos sentimentos alheios, né? A famosa empatia. Ele também tem a função na atenção e no controle cognitivo no geral. Né? E o interessante é que o córtex pré-frontal, o CCA, vem com o córtex pré-frontal, perdão, o CCA, assim como várias áreas do cérebro, ele pode, assim como ele é ativado com algumas situações externas ao corpo, né, ele pode sim ser ativado em situações ruins, negativas, né, os famosos traumas, e isso causar lesões a ele, como por exemplo atrofia cerebral. Então, o que é atrofia cerebral? Ou atrofia neural? Acho que o mais correto seria atrofia cerebral. Né? É a perda de conexões sinápticas entre os neurônios. Então, você literalmente vai ficando um pouco mais retardado. Eu acho que eu posso usar essa palavra, não sou psicólogo, né? Não estou dando aula, então eu posso falar, você fica meio debzinho, sabe? Você vai perdendo conexões, você vai perdendo capacidade neural. Né? As conexões das sinapses elas vão se desligando, igual a pessoas que consomem muito álcool, muitas drogas, etc. E tal. E isso pode se acontecer, essa atrofia cerebral, essa atrofia, principalmente, pode ser geral, tá? A atrofia cerebral pode ser no cérebro inteiro, mas pode ser também em áreas específicas do cérebro, né? Essa atrofia, ela pode ser, no CCA, ativada por traumas e estresse contínuo, tá? Mas é geralmente, essa atrofia, lesão, pode ser também só uma lesão, que pode causar só diminuição da massa encefálica, como também pode causar outro tipo de lesão,
Porque são dois tipos de lesões, além da atrofia cerebral. Geralmente a atrofia cerebral está relacionada a lesões estruturais, né? Então, a estrutura do CCA, ou seja, o tamanho dele, vamos supor que ele é do tamanho da minha mão, da palma da minha mão. A atrofia cerebral faz ele diminuir, entendeu? Então ele perde massa encefálica, perde conexões sinápticas, tá? E isso é uma lesão estrutural, da estrutura do CCA. Né? Geralmente, são casos bem mais graves. Tá? Ou até derivados de lesões físicas, né? Pancadas, traumatismos, etc. Agora, a que a gente mais vai focar é na lesão estrutural, não, perdão, a lesão funcional, né? As lesões funcionais, que são alterações em como o CCA se ativa, como ele trabalha com outras regiões do cérebro, né? E esse sim é o mais comum de se acontecer entre as pessoas, né? Você não vai perder massa encefálica no CCA diretamente, mas provavelmente você vai ativá-lo, dar os famosos gatilhos para ativar essa área do cérebro e fazer ela trabalhar de maneira até desfuncional, né? Por isso é uma lesão funcional, porque é como aquela parte do cérebro funciona. Você vai causar uma lesão ali, funcional, e aquilo ali vai trabalhar de uma maneira que não deveria trabalhar, né? Então, desativando ou ativando de maneiras nada comuns, né? E qual o problema disso? O problema, primeiro a gente volta na lesão em si. A lesão, ela pode ser causada muito também por estresse crônico, estresse, exposição ao estresse contínuo, né? E traumas de infância. Perdão. Então, uma pessoa que cresceu num ambiente extremamente estressante, extremamente hostil, uma pessoa que ela cresceu num ambiente com muitos traumas, que se perpetuaram muitos traumas, né, ali, ela tem o CCA disfuncional. Pode ter, né? Claro que vai variar de pessoa para pessoa, né? Regiões específicas do cérebro, mas o estresse, né, contínuo, estresse crônico, a exposição ao estresse contínuo, né, por um longo período de tempo, e traumas de infância contribuem significativamente, né, para a disfuncionalidade do CCA. E isso acarreta, na maioria das vezes, né, numa dessensibilização moral social, né, num desenvolvimento de síndrome apática e abulia, né, e, e tudo isso pode se retroalimentar e criar não, perdão, e desenvolver uma atrofia cerebral, que não necessariamente perde massa encefálica, mas pode se perder as conexões sinápticas, né? E isso pode trazer diversos problemas, né? Os problemas que eu mais os problemas que eu menos vou tocar são, por exemplo, o declínio global, que afeta o cérebro todo, né? Problemas cognitivos, problemas emocionais, né? Déficits motores, essas coisas assim. São coisas mais físicas, fisiológicas, né? Eu acho que o que eu mais, o assunto, a reta que eu mais quero seguir falando do CCA, é porque o CCA é como se eu tivesse trago um objeto físico, um objeto real, para falar de um problema mais psicológico, né? Que é justamente a dessensibilidade, síndrome apática, né? Porque algumas vezes eu aqui falei justamente das pessoas, teve um ou dois vídeos que eu falei do problema das pessoas depressivas e como essas pessoas depressivas, na maioria das vezes, são pessoas tóxicas, né? E dá a entender, assim falando por alto, assim em contexto, que a pessoa é tóxica por ela ser depressiva ou vice-versa, tipo, como se fosse uma correlação generalista preconceituosa, mas não é o caso. É uma correlação simples, tá? Então,
Não necessariamente todo depressivo é uma pessoa tóxica, uma pessoa que vai desenvolver as coisas que eu vou falar aqui, mas muitos podem desenvolver justamente por causa desse respaldo que eu vou falar, né? Do CCA, a sua ligação com o desenvolvimento de síndrome apática, bulimia, de sensibilidade moral, social, né? Por quê? Vamos lá. Muitos casos de pessoas que sofrem com depressão ou têm uma vida extremamente desestruturada, aquela pessoa que tem a vida bem assim, deprimente mesmo. Vou aproveitar que eu já deixei aqui um cantinho, acho que dá para aumentar meu rosto. Pronto. Aí qualquer coisa está ali embaixo para vocês consultarem. Ou melhor, deixa aí o jogar o social. A imagem. Pronto. Tá? Qualquer coisa, quando falar CCA, tá aqui a imagem. Aqui a imagem de referência. Né? Muito bem, muito bem. Pessoas com esse tipo de vida, elas geralmente tendem a sofrer bastante com estresse crônico. Então, a pessoa ela está numa vida desregrada, está numa vida com acontecimentos ruins, uns atrás dos outros, né? E ela não consegue se desenvolver, não consegue se reerguer, justamente por causa desse estresse crônico que abate ela constantemente. E muitas das pessoas, justamente por estar expostas ao estresse crônico, expostas a traumas corriqueiros, expostas à ansiedade, né? E também culmina no estresse, elas tendem, né, com essa lesão funcional, como eu falei agora há pouco, no CCA, desenvolver essa síndrome apática. Então é como se fosse, chega a ser cômico, chega a ser, como posso falar? Tem uma palavrinha. Chega a ser irônico, perfeito, irônico. Que a pessoa que mais sofre, às vezes, pode ser a pessoa que mais pode fazer os outros sofrerem, né? Ou perder a sensibilidade com a dor alheia, justamente por causa de uma das funções do CCA, né? Que eu acabei de falar. Como a pessoa ela sofre com estresse crônico, com traumas e etc. e tal, o CCA ele vai tendo essa disfunção, né? Essa lesão disfuncional. Então, ele começa a não trabalhar corretamente. E qual é uma das funções do CCA? A leitura de sentimentos alheios. Né? O CCA justamente faz parte dessa função nossa de quando ver o outro sofrer, né? Sentir empatia, né? Sentir um pequeno sofrimento interno também com a dor do outro, né? E se prontificar a dar um ombro amigo, um conselho, uma ajuda, seja lá o que for, dependendo do contexto, dependendo da situação. Né? E as pessoas que bastante sofrem com traumas, com estresse crônico, elas podem desenvolver também, isso tudo é um grande, esse vídeo é um grande também, tá? O CCA não é a única área afetada pelo estresse crônico, pelos traumas de infância, ansiedade, né, comportamento autodestrutivo, etc. E tal, tá? Tem outras áreas do cérebro, mas eu peguei o CCA porque ele está muito relacionado à questão da regulação emocional, da, da leitura dos sentimentos alheios, né? Então, realmente afetar o CCA diretamente tem uma relação direta também, né, com o desenvolvimento da síndrome apática, né, de você se tornar uma pessoa extremamente apática ao sofrimento alheio, uma pessoa que é o famoso filha da puta, sabe? Que não liga para ninguém, que não liga para nada. Ah, a pessoa está morrendo afogada na tua frente, tu joga um copo d'água, tu liga uma mangueira na cara dela. Então, muitas pessoas são más por serem más, tá? Não tem nada a ver com CCA, com lesões disfuncionais de CCA, ou podem ter a ver. E não necessariamente a pessoa sofreu com estresse crônico, trauma de infância, etc. e tal. Mas eu justamente falo dessa parcela de pessoas, aquela pessoa que você vê tomando no cu toda hora, se ferrando toda hora, passando por situações complicadas toda hora, situações financeiras, amorosas, familiares, né? Psicológicas, e você vê que é uma pessoa extremamente assim, lascada, sabe? Não tem muito o que fazer. A pessoa realmente toda hora está apanhando, está sofrendo, está não sei o quê. Então, aí a gente tende a achar que essa pessoa vai ser uma pessoa mais empática, né?
É porque ela entende o que é sofrer, entende o que é passar por diversas situações, mas nem sempre você passar por situações ruins vai te fazer uma pessoa mais empática. Como a gente está falando bem aqui, de uma maneira mais técnica, científica, você pode, na verdade, se tornar uma pessoa menos empática com o sofrimento alheio, justamente, até com o próprio sofrimento, né? Justamente por conta dessa lesão cerebral, né? Uma lesão na função, lesão funcional, tá? Não uma lesão necessariamente estrutural. Tem pessoas que não têm lesões estruturais, né? Uma lesão estrutural, onde a pessoa perde massa encefálica, etc. e tal, massa cerebral, sabe? Não necessariamente, mas uma lesão funcional é o mais corriqueiro, é o mais recorrente. Né? E justamente, às vezes, uma pessoa ela está desenvolvendo isso porque ela tem onde se apoiar. Então, por exemplo, uma pessoa num quadro depressivo, onde tem aquele amigo que apoia ela independente do que aconteça, ou, ou, ou até drogas, onde ela se debruça em drogas, se debruça em algum vício, né, que não necessariamente é autodestrutivo, drogas é autodestrutivo, mas, por exemplo, videogames, sabe? Tipo, a pessoa ela é viciada em videogames, viciada em música, viciada em ficar sozinha, por exemplo. Nem sempre a pessoa, aquilo ali faz bem a ela, a longo prazo. Justamente porque o mundo vai desmoronando, mas ela tem um lugar onde ela pode ficar na sua zona de conforto e se impedir de ter uma abordagem diferente com as coisas. Então, geralmente, pessoas que se debruçam em vícios, mesmo com a vida cada vez mais cobrando-lhe responsabilidades, cada vez mais dando-lhe porradas, elas tendem a não se desenvolver, porque elas sempre voltam para um vício reconfortante, isso faz esquecer dos problemas alheios, né? Dos problemas externos. Então o mais comum hoje em dia, que dá para se ver, não necessariamente essas pessoas que eu vou citar, tem problema estrutural, é bom falar isso, porque senão a pessoa pode ver esse vídeo, ver uma lógica no que eu estou falando, e afinal, eu tenho um problema estrutural no meu CCA, minha massa encefálica diminuiu, eu preciso tomar remédio, preciso fazer uma ressonância magnética, que não sei o quê. Não, mas um tipo de sistema, um tipo de mecanismo psicológico bem semelhante a esse que eu acabei de falar, que eu vejo muito com muita frequência hoje em dia são entre os jovens, né, que tem comportamento autodestrutivo, um comportamento que beira o narcisismo, né, e isso, né, estraga a vida deles, é um comportamento autodestrutivo no geral, mas que eles não percebem e que eles não mudam justamente por ter uma rede de apoio, geralmente um vício, né, um vício como uma rede de apoio, um vício como uma zona de conforto. Rede de apoio, eu acho que é a pior palavra se botar aqui, porque rede de apoio é uma rede, né? Teria que ser uma rede, vários agentes, sendo que não é o caso, geralmente é um agente, dois agentes, né? Geralmente a pessoa se apoia naquele namorado, que apoia ela em tudo, né? Que fecha os olhos e passa pano para tudo que ela faz. A pessoa ela pode se apoiar em algum vício, em drogas, né? Um vício narcísico, sabe? Um vício de, tipo, de sempre se olhar como se, não, eu mereço, tudo que eu faço é justificado, aquele vício orgulhoso, tipo, não, tudo que eu faço é justificado porque o filho da puta é os outros, eu não, entendeu? Não, eu já tomei muito no cu, então os outros que se foda, aí já é um tracinho para você perceber que ele está se desenvolvendo uma síndrome apática, né? E derivada desse vício orgulhoso. Também pode vir das drogas, né? Pessoas que usam alguns tipos de drogas, elas podem desenvolver esse comportamento narcísico, de, tipo, de se achar o protagonista, de se achar o lado do bem e as outras pessoas são do lado do mal, sabe? Aquela mania de perseguição, não, todo mundo tá querendo me ferrar e as outras pessoas são do mal e eu sou o coitadinho, entendeu? Aquela vitimização que se transforma em um vício, um mecanismo vicioso, um comportamento que se repete diversas vezes, né? E que é um ciclo onde a pessoa não consegue quebrar justamente por ter esse vício como apoio. Então,
foda-se o que os outros estão falando, né? Foda-se se eu fui um filho da puta. Eu vou chegar em casa e minha mulher vai passar pano para tudo que eu disse. O meu marido vai passar pano para tudo que eu disse, vai fazer um cafuné na minha cabeça e eu vou continuar uma santa, segundo alguém, né? Então, geralmente as pessoas elas começam a sair um pouco dessa zona e se desenvolver como gente, parar com esse comportamento, ou melhor, despiorar um pouco, né? Sair um pouco desse comportamento quando elas perdem ou têm que abandonar o seu vício, a sua zona de conforto. Então, geralmente depois de um término, a pessoa começa a perceber o quanto ela é narcisista, o quanto ela é orgulhosa, o quanto ela é mesquinha, ou quando as drogas já estão começando a fazer um mal físico mesmo, sabe? E a pessoa tem que abandonar, tem que entrar para reabilitação, etc e tal. Ela percebe o quão ela era uma pessoa degenerada, sabe? Um mentecato, dos mais mentecatos possíveis, sabe? E tem outros vícios também, outras zonas de conforto. Geralmente a pessoa pode se apoiar. Eu acho que é um caso mais raro, eu acho que eu nunca vi um caso assim, tipo de pessoas que se apoiam em comida, sei lá, em colegas. Colegas tem bastante, mas tem um caso, tem casos também que a pessoa se apoia na solidão. A pessoa ela cria um mecanismo racional na cabeça dela da seguinte maneira: eu estou sozinho porque o mundo não presta, as pessoas não prestam, todo mundo está no mesmo balaio, bota todo mundo no mesmo saco. Hitler e Santa Teresa de Dávila tá tudo no mesmo saco. Foda-se, humanidade tudo entra no mesmo saco, tudo no mesmo balaio, e a pessoa bota um grande eu contra eles, sabe? O mundo tá todo errado, eu sei que tá certo, e tudo que eu estou fazendo aqui é justificado, porque eu estou sozinho justamente por causa disso, porque eu sou o único certo da história. E a pessoa vai retroalimentando aquilo ali e vai criando justificativo. Não, é melhor ficar sozinho porque o mundo é uma merda, porque as mulheres são todas promíscuas, porque os homens são todos mentirosos, né? E até daí nasce também um pouquinho, desenvolve-se também um pouquinho o complexo narcisista, né? Esse complexo de Deus, complexo de superioridade, eu vejo muito isso também em jovens hoje em dia, né? Muitos jovens com transtorno antissocial, é, déficit de habilidades sociais, eles começam a racionalizar as coisas dessa maneira. Então, tipo, ele não acha que ele tem algum problema, sabe? Por não se encaixar na sociedade. É a sociedade que tem algum problema por não se encaixar com ele, por não aceitar ele do jeitinho que ele é, né? Ele se sente mal em ter que reprimir qualquer tipo de comportamento, qualquer que seja, mesmo que realmente seja um comportamento tóxico, um comportamento que não se deve se ter no meio social comum, entendeu? Então, apesar da linguagem rebuscada, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não necessariamente você ser depressivo te faz mais empático ou mais, como posso dizer, ou uma pessoa que tem mais noção da realidade, né? Muito pelo contrário. Se você é uma pessoa depressiva, a tendência é você ter uma visão bem nebulosa, uma visão bem assim contaminada da realidade, vendo que olhando para o mundo como se tipo assim, o mundo está errado, eu estou certo, sabe? Eu não tenho que mudar nada, eu tenho um comportamento perfeitamente normal, né? E as pessoas têm que me aceitar. E se não vão me aceitar, tá bom, tudo que eu vou fazer é justificado. E de comportamento tóxico, o que eu falo, tá? Não necessariamente tudo. Até porque não é tudo a pessoa que vai estar errada, né? Mas ela tendem essa linha. E, geralmente a gente vê bastante isso. Você pode entrar em contato bastante com isso, relacionamentos bem joviais, bem na juventude, bem na parte da juventude, onde, onde as pessoas, por exemplo, se você namorar, se relacionar com pessoas desse cunho, tende-se a imagem, você tende a ter uma percepção de tipo, não, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que sofre, então eu vou ajudar ela. E na maioria das vezes você vai se arrepender justamente por causa disso, porque a pessoa vai desenvolver uma síndrome apática, vai desenvolver
uma visão apática da realidade, né? Uma visão geral. E você vai entrar no balaio moral. Então, a pessoa vai te pegar, você vai ser um agente importante para ela, um agente da zona de conforto dela, para ela não se desenvolver. E na maioria das vezes você vai estar atrapalhando aquela pessoa a se desenvolver porque você conforta ela a todo momento. Então ela não quebra a cara. Ele, ela, falo ela porque eu estou falando pessoa, tá? Não mulher. Mas a pessoa não se desenvolve porque ela sempre fica com aquele mecanismo racional, aquela racionalização, no caso, né? Aquele mecanismo, aquele sistema na cabeça dela psicológico que justifica tudo que ela faz com base de que o mundo está errado, tudo está errado, né? Tá vendo? Eu sofri um trauma ali, eu sofro com estresse continuamente, aí a pessoa fica com aquele sistema no córtex pré-frontal, sistema de alerta ativo constantemente, então ela não consegue mais ter noção do que está certo e está errado, ela desenvolve um pouco de mania de perseguição, sabe? Ela começa a desenvolver até uma síndrome do pânico, e aí tudo que ela vai fazendo é como se ela se sentisse um bicho, um rato no meio de uma floresta cheia de predadores, né? Então tudo que ela faz é justificado porque ela é uma coitada, é um pequeno numa floresta de monstros, sabe? As pessoas elas têm esse tipo de pessoa tende a pensar assim, né? Tende a raciocinar assim. Então é muito perigoso se você for uma pessoa que está se envolvendo com alguém assim, você se entregar de corpo e alma, você querer se relacionar com uma pessoa assim, desenvolver algo sério com uma pessoa assim, como por exemplo um casamento, como por exemplo uma amizade séria, sabe? Porque geralmente essas pessoas tendem a ser autodestrutivas, uma bomba relógio que se autodestrói e destrói todos em volta, né? Amigos, família, mulher, marido, filhos, né? Então é algo preocupante. E se você é uma pessoa assim, eu lhe aconselho genuinamente a procurar ajuda psicológica e buscar tentar ser menos narcisista, olhar mais para as suas ações com um pouco mais de piedade, com um pouco mais de cautela, né? Justamente porque você provavelmente pode estar desenvolvendo uma síndrome hepática, você pode estar desenvolvendo um mecanismo psicológico que possa já estar se transformando em um complexo de superioridade, um complexo de Deus, um complexo narcisista, né? Então, é interessante você buscar pensar dessa forma, né? Ter esse cuidado a respeito de si mesmo. No mais, é isso, né? O assunto meio que começou no córtex pré-frontal. Bala, minha nossa. Córtex cingulado anterior, CCA, mas não é como se eu fosse falar 30 minutos aqui, né? Uma parte do cérebro, sem nem falar do resto do cérebro, né? Mas essas funções realmente são relacionadas ao CCA. Pode ser um problema justamente derivado do seu CCA, né? Uma disfunção, uma lesão disfuncional, pode ser uma lesão estrutural, pode ser uma lesão estrutural e disfuncional, uma lesão funcional, né? Ou pode não ser nada disso. Mas que lesões, né, no CCA, lesões funcionais no CCA, derivadas de estresse, derivadas de traumas, podem acarretar desenvolvimento de uma síndrome hepática, no desenvolvimento de uma dessensibilização moral, social, né? Você perde um norte moral, isso é verdade. Além de outros problemas também mais fisiológicos, né? Por exemplo, você pode também ter uma desregulação emocional, pode desenvolver uma bipolaridade, você pode desenvolver problemas cognitivos, problemas de memória, etc. e tal, né? Mas isso são questões mais medicinais, são questões mais fisiológicas, né? Então não vou entrar nessa seara. Mas no máximo é isso, o vídeo de hoje é esse. Espero que alguém tenha entendido alguma coisa minimamente, espero não ter sido prolixo, espero não ter errado muito, falado muita besteira. São coisas que eu pesquiso, acabo falando aqui porque eu acho interessante se botar em pauta. Se você tem alguma coisa a acrescentar aqui nos comentários, por favor, sinta-se à vontade. E além do mais, no comentário fixado tem os meus outros projetos, além do link do canal resenhado do meu amigo Márcio. E é isso. No geral é isso. Então, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!